Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui hoje para dar início, então, ao conteúdo, propriamente dito, da nossa disciplina de Zoologia 2. Então, essa primeira parte e a segunda é uma parte introdutória que vai ajudar vocês a entender, então, como foi realizada a classificação, dos seres vivos e, especialmente, dos animais. Bom, para começar, então, vamos falar um pouquinho de como os seres vivos eram classificados anteriormente. Tá? Lá em 1969, Whittaker propôs a divisão dos seres vivos em 5 reinos, só que esses reinos não tinham relacionamento filogenético, então nessa época lá não se levavam em consideração as análises moleculares e o que esses seres vivos apresentavam em comum, ou seja, qual era a sua relação molecular. Bom, inicialmente, então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, na parte inferior, lá na base, nós temos os seres procariontes, aqueles seres em que as suas células não apresentam membranas internas, ou seja, eles não têm membrana nuclear, então o material genético ele fica disperso no citoplasma, e além disso, os procariontes também não têm as organelas citoplasmáticas. Tá? Dentro desse grupo procariontes, nós temos então as bactérias. E esse reino então foi denominado de reino Monera. Bom, depois todos os demais seres vivos apresentam células eucariontes, ou seja, células em que já surgem membranas internas. Essas membranas internas, então, acabam delimitando um núcleo, delimitando ou inserindo o material genético no núcleo, e além disso surgem as organelas, como por exemplo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, enfim, todas aquelas organelas que vocês tiveram conhecimento lá em biologia celular, e cada uma, então, responsável por realizar uma determinada função na célula. Tá? Esse grande grupo de eucariontes, então, foi subdividido em 4 reinos. Um deles é o reino protista, que inclui os eucariontes unicelulares, que são aqueles que apresentam uma única célula, que são os protozoários, e as algas eucariotas unicelulares. Os demais seres vivos, então, foram subdivididos, os multicelulares foram divididos em reino fungi, que é o grupo que inclui, então, os famosos cogumelos, os bolouros, os mofos, enfim, aqueles seres vivos que, de uma maneira bem resumida, bem simplificada, alimentam-se por absorção. Depois, aqui, no outro lado, nós temos as plantas, que são seres eucariontes que produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles sintetizam o seu próprio alimento através do fenômeno da fotossíntese. E aqui, na parte superior, nós temos o reino animalia, que inclui todos aqueles seres vivos que necessitam buscar o alimento na natureza, ou seja, eles não são capazes de produzir o seu alimento, eles vão ter que buscar esse alimento na natureza. Então, lembrando que esses 5 reinos, reino Monera, protista, fungi, planta e animalia, foram propostos sem nenhum relacionamento filogenético. Análises de nucleotídeos, de RNA, de DNA. Então, Muse e colaboradores, lá na década de 90, propuseram uma classificação dos seres vivos baseada em sequências de bases de nucleotídeos de rRNA. E ele subdividiu, então, os seres vivos em 2 domínios. Lá na parte superior, então, nós temos os procariotos, que são as eubactérias, as bactérias verdadeiras, ou seja, as bactérias mais derivadas, as que surgiram mais recentemente, e as arqueias, que são o que a gente chama de bactérias mais primitivas, ou seja, as primeiras que evoluíram. Então, eubactéria e arqueia constituindo, então, o domínio procarioto. E
todos os demais seres vivos no domínio eucária, ou seja, inclui então desde algas, né, protozoários, fungos, plantas e animais estão dentro desse domínio eucária. Recentemente, então, foi proposta então uma classificação por Rogier e colaboradores, isso em 2015, e de acordo com essa classificação, né, nós temos aqui então os dois domínios, o domínio procariota e o domínio eucariota. O domínio procariota ele foi dividido em dois reinos. O reino Archaea, para incluir as bactérias mais antigas, né, o que a gente diz de mais primitivas, mas tenham muito cuidado, né, em se referir a esse termo primitivo. Primitivo não quer dizer que elas sejam menos evoluídas. Não, elas foram as primeiras que surgiram, as primeiras que evoluíram lá há milhões de anos atrás. E depois nós temos o reino bactéria, incluindo as bactérias mais recentes. O domínio eucarioto, então, subdividido em 5 reinos. E aqui, então, surgiu um novo reino, o reino cromista. Além dele, então, nós temos o reino protozoa, fungi, animalia e planta. Então, agora, em vez de 5 reinos, nós temos 7 reinos para classificar, então, todos os seres vivos. Tá? Então, aqui falar um pouquinho do domínio eucariota. Então, nós temos o reino protozoa, que inclui, então, seres unicelulares, como, por exemplo, né, as euglenas, as amebas, os mixomicetos. O reino cromista, que inclui também eucariotos unicelulares, inclui, então, as algas com clorofilas A e C. O reino fungi, incluindo seres eucariontes uni- ou pluricelulares, heterótrofos, então eles precisam buscar o alimento da natureza. Além disso, eles apresentam uma parede de quitina e eles não conseguem fagocitar o alimento. Tá? De uma maneira bem resumida, quem seriam os seres vivos incluídos dentro do reino fungi. E nós temos aqui, então, o reino animalia, que inclui todos aqueles seres vivos eucariontes, que apresentam uma morfologia e um desenvolvimento embrionário semelhante. E estudos moleculares, então, mostraram que genes e proteínas também são similares. E, além disso, são seres vivos que, de uma maneira geral, né, precisam buscar o alimento na natureza. E, por final, aqui nós temos o reino planta, que apresenta, então, uma estrutura do genoma plastidial, um aparato de importação de proteínas pelo cloroplasto. Então, inclui as algas verdes e vermelhas, as glaucófitas e as plantas terrestres. Então, são seres que, de uma maneira bem simplificada, né, sintetizam o seu próprio alimento através, né, do fenômeno da fotossíntese. Bom, então falei um pouquinho, né, de como então os seres vivos estão classificados. Então, na classificação atual são 7 reinos, e um desses reinos é o reino animalia. Tá? Então, nós temos atualmente mais de 1,5 milhões de espécies de animais, sendo apenas 4 de vertebrados. Tá? Então, 96% dos animais que se tem conhecimento são invertebrados, ou seja, são animais sem coluna vertebral. Tá? E apenas 4% são animais com coluna vertebral, que a gente denomina de vertebrados. Tá? Então, como os vertebrados são animais que apresentam um grande porte, são animais grandes, são animais que geralmente fazem parte do nosso dia a dia, isso nos leva a pensar que eles são o grupo, né, de animais mais dominantes no planeta. Mas, pelo contrário, é um número muito pequeno quando comparado aos invertebrados. Também temos que falar que 20% de todos
que o que a gente tem hoje, esse 1,5 milhão, representa 20% de todos os animais viventes. Então, os cientistas, eles alegam, eles pressupõem, né, que ainda existe 80% de animais a serem descritos. E além disso, esse 1,5 milhão representa apenas 1% dos fósseis, ou seja, representa apenas 1% do que já existiu no planeta Terra. Então, a diversidade de animais ela foi muito maior há milhões de anos atrás, quando comparado com os dias atuais. Tá? Lembrando ainda que ainda nós temos muitos animais para serem descobertos, principalmente em animais marinhos que vivem em zonas profundas dos nossos oceanos e muitos seres vivos também que vivem em algumas regiões remotas do planeta, né? Nas regiões mais frias, nas copas das árvores de grandes florestas, então tem muita coisa ainda para ser descrita. Bom, a maioria dos filos de animais, eles são marinhos, tá? Então, boa parte da representatividade, da diversidade de animais que nós temos conhecimento vivem no mar. Mas nós temos um grupo que domina o ambiente terrestre, tá? Desse 1,5 milhão de animais que nós temos conhecidos, 80% são insetos, tá? A maioria, então a maior diversidade de filos de animais estão no mar, mas a maior diversidade de espécies nós temos no ambiente terrestre e constituem-se, né, o grande grupo dos insetos. Os oceanos, então, eles oferecem 300 vezes mais espaço habitável do que os ambientes terrestres e dos ciclos. Tá? Então, nós temos uma maior diversidade animal nos ambientes marinhos quando comparado aos ambientes terrestres ou dos ciclos, deixando de lado, né, os insetos, porque os insetos eles dominam de qualquer maneira. Tá? Os oceanos são habitados por quase todos os grupos animais, com exceção dos onicóforos e dos miriápodos, né, aqui representados pelos diplópoda e pelos quilópoda. Esses três táxons, esses três grupos de animais, eles não ocorrem nos oceanos. Nós só encontramos esses três grupos no ambiente terrestre. Bom, nós temos aqui alguns filos de animais que são exclusivamente marinhos, como por exemplo, os quitenóforos, que é um pequeno filo muito próximo dos quinidários, né, que é o grupo das famosas anêmonas e águas-vivas, os braquiópoda, o filo equinodermata, o filo ptognata, que é um filo que está muito próximo ali, já na transição, né, entre os invertebrados e os vertebrados, assim como os tunicata, que também são chamados de protocordados, né? Nós temos os foronida e cefalópoda. Todos esses filos exclusivamente marinhos. Então, eles não têm representantes na água doce e muito menos no ambiente terrestre. Tá? Os animais, pessoal, surgiram num breve período de 30 milhões de anos, na transição, né, do período pré-cambriano para o cambriano, ou seja, há mais ou menos 570 a 600 milhões de anos atrás. Tá? Num evento evolutivo que eles chamam de explosão cambriana. Tá? Porque foi dentro desse pequeno período, se a gente for falar em 30 milhões de anos, numa escala, né, evolutiva, 30 milhões de anos é um espaço curto de tempo. E foi nesse pequeno espaço, né, entre 570 e 600 milhões de anos atrás, que surgiram a maioria, né, dos filos animais. Então, essa explosão cambriana é considerada o evento evolutivo mais importante na história animal. Né? Inclusive, eu coloquei lá no Moodle, né, um vídeo falando da explosão cambriana, que vale a pena, então, todos vocês verem para entenderem um pouquinho de como foi a evolução da história animal. Atualmente, então, existem 32 filos de animais com planos corpóreos distintos e propriedades biológicas distintas que os colocam à parte dos demais. Ou seja, dentro de um determinado filo,
Os animais, eles são semelhantes entre si, então eles apresentam características morfológicas, fisiológicas e moleculares que os colocaram naquele filo. E esse filo, que eu vou denominar de A, ele apresenta características diferentes de um outro filo, que eu vou chamar de B. E esse filo B também apresentam características semelhantes entre si e colocam, então, algumas espécies dentro desse filo. Tá? Nós temos, em média, de 10.000 a 13.000 espécies de animais que são descritas anualmente, tá? Sendo a maioria de invertebrados. Tá? É um número grande, mas esse número poderia ser muito maior, tá? Porque nós temos ainda uma carência de biólogos que trabalham, né, com taxonomia, com sistemática no Brasil. Então, existem alguns grupos ainda que são muito subestimados, ainda tem um pequeno número de espécies conhecidas, e às vezes esse pequeno número é em função de não ter, né, pesquisadores trabalhando com eles, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que apesar, né, de toda a destruição que os ecossistemas vêm sofrendo nos últimos anos, ainda tem se descoberto diversas espécies de animais, tá? Em torno de 10.000 a 13.000 espécies. Aqui então mostrando, né, uma figura que mostra a relação, né, dos seres vivos. Depois eu vou comentar com vocês, então, quem seria, né, o provável ancestral de todos os animais, né, e também vou mostrar para vocês como é feita a classificação, né, baseada em que foi feita a classificação dos filos do reino Animalia. Depois surgem mais dinossauros, né, na era mesozoica, lá no período Jurássico, no Cretáceo, mais grupo de dinossauro. E na era atual que nós nos encontramos, né, na era Cenozoica, nós temos a evolução dos primeiros mamíferos, das baleias, dos gatos, dos cervos, dos cavalos, dos cães e dos ursos. E, mais recentemente, né, nós temos há mais ou menos 10 milhões de anos atrás a evolução do ser humano, né, do Homo sapiens. Né? Só para vocês terem uma ideia, então, como foi ocorrendo, né, a evolução dos diferentes grupos de animais. Isso, então, vocês também vão depois ver em maiores detalhes em paleonto. Só para mostrar para vocês, então, aqui que os animais, então, surgiram lá no período cambriano, num grande evento evolutivo que a gente chamou de explosão cambriana. Tá? Aqui nessa figura, então, só para mostrar para vocês, é o mesmo, parecido com a anterior, só que uma forma de espiral. Então, em laranja escuro aqui nós temos o pré-cambriano, iniciando com a formação da Terra, as primeiras rochas, depois as formas primitivas de vida, e depois segue-se então a era paleozoica com o surgimento, né, dos eucariontes, dos peixes, plantas terrestres, os anfíbios, os insetos, os répteis. Aí nós entramos na era mesozoica com o surgimento então dos pequenos mamíferos, as plantas com sementes, os pássaros, as plantas com flores, os últimos dinossauros surgindo aqui no final da era mesozoica. Depois nós entramos então na era cenozoica, né, o terciário, que é aqui esse lilás, com o soerguimento do Himalaia e montanhas rochosas, a evolução de pequenos mamíferos, seguido dos mamíferos gigantes, dos macacos e culminando então aqui na era cenozoica, né, no quaternário, com a evolução então do gênero Homo e a evolução então do Homo sapiens. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia bem resumida de como foi surgindo a vida no planeta Terra, né, desde a formação da Terra 4,6 bilhões de anos atrás. Então, a Terra é muito antiga
E os animais, então, como eu comentei, eles já foram muito mais diversos do que atualmente. Então, atualmente a gente tem apenas 1% do que já existiu há milhões de anos atrás, como a gente pode verificar aqui nessa imagem, certo? Aqui, então, mostrando, né, essa imagem mostra um pouquinho, né, de toda a diversidade, um pouquinho da diversidade de animais que a gente encontra, né, no... Aqui, outra, né? Então, como que a gente faz para organizar toda essa diversidade? Então, dentro da biologia, nós temos uma grande área, que a gente chama de sistemática, e a sistemática ela tem por objetivo, então, identificar os seres vivos, denominar e classificar, ou seja, colocar ele em seu devido lugar, né? Colocar ele num determinado grupo, colocar ele num determinado táxon, tá? Então, quando a gente encontra um determinado ser vivo, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar, é comparar esse ser vivo com aquele que se conhece através de suas semelhanças e diferenças. Então, a gente pega esse ser vivo e vai fazer uma pesquisa bem detalhada, fazendo uma comparação dele com os demais seres vivos. Ou seja, eu vou relacionar esse ser vivo com aqueles que já estão registrados em publicações científicas, tá? Acredito que a professora Patrícia já tenha comentado isso com vocês lá em Princípios de Sistemática Biológica. Todo ser vivo que for descoberto e que se chega à conclusão de que seja uma espécie nova, ele deve ser devidamente descrito e essa descrição desse ser vivo tem que ser publicado numa revista científica, tá? E tem que ser dado um nome. E para isso, então, existem regras de nomenclatura para se dar nome para esse ser vivo. Então, nós temos, então, 3 códigos internacionais de nomenclatura biológica, que são os principais. O de botânica, o de zoologia e o de micro-organismos. Tá? Acredito que isso vocês também já tenham visto com a professora Patrícia. Bom, dando continuidade aqui à nossa aula. Identificamos o ser vivo, agora a gente precisa denominar, ou seja, dar nome adequado a esse ser vivo, e isso nada mais é do que a taxonomia. A taxonomia, então, é quando a gente dá nome para esse ser vivo. Eu identifiquei, eu denominei, agora eu preciso classificar. Eu preciso reunir esse ser vivo num determinado grupo, baseando nos caracteres de semelhança ou descendência, ou eu levo em consideração esses 2 caracteres. E sempre a ordenação é em sequência, hierarquicamente, semelhantes, ou seja, eu vou classificar esse ser vivo nas categorias taxonômicas. Quais são as categorias taxonômicas principais? Nós temos o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Ou seja, o reino é constituído por diversos filos, cada filo subdividido em classes, as classes estão subdivididas em ordens, as ordens apresentam uma ou diversas famílias, as famílias são constituídas por 1, 2 ou mais gêneros, e os gêneros são constituídos por 1, 2 ou dezenas, centenas de espécies. Tá? Essas categorias taxonômicas, então, são as principais, mas entre elas podem surgir outras, como, por exemplo, subfilo, subclasse, superordem, subordem, enfim, dependendo da categoria, né, do grupo, do táxon, ele pode ter mais subdivisões. Tá? Eu sempre gosto de usar uma frase para memorizar essa sequência, tá? Que é a seguinte: raio forte caiu ontem, fazendo grande estrago. Tá? Então, como eu falei para vocês, então todo ser vivo que é descoberto, que se chega à conclusão de que é uma espécie nova, ele precisa ser descrito e precisa ser dado um nome para esse ser vivo, tá? Então, a gente não pode somente chamar um animal
um animal ou um ser vivo pelo nome comum, porque ele pode ter diversos nomes comuns. Além disso, existem diversas espécies com o mesmo nome comum. Além disso, nós temos algumas espécies que têm variações regionais, como por exemplo, né, Manihot é o gênero da mandioca, mas a mandioca ela é conhecida por mandioca, aqui no Rio Grande do Sul, aipim em Porto Alegre e macaxeira no restante do Brasil, especialmente no Nordeste, tá? E além disso, nós não podemos nos esquecer também daquelas espécies que têm uma distribuição ampla, né, o que a gente chama de distribuição cosmopolita. Então, o que gera, né, nomes comuns em diferentes línguas. Então, para isso, surgiram então códigos de nomenclatura biológica, tá? Que tem por objetivo promover a estabilidade da nomenclatura, assegurar que o nome do ser vivo seja único e distinto para cada táxon. Então, não vão existir duas espécies diferentes com o mesmo nome científico, tá? Cada espécie tem um nome diferente de outra espécie, tá? Então, ele é o único. E, além disso, garantir a universalidade do nome científico, tá? Ou seja, se eu encontrar um determinado pássaro aqui no Brasil e essa mesma espécie for encontrada lá na Austrália, ele tem o mesmo nome, tá? Esse nome é universal, ele vale para o mundo todo, certo? Bom, os seres vivos, então, não sei se vocês já se deram conta nas aulas de ciência, se vocês abrirem os livros de zoologia, vocês vão encontrar lá os protozoários, tá? Os protozoários, eles são seres eucariontes unicelulares, tá? Eles são eucariontes assim como são os animais, só que eles são unicelulares. E eles são tratados nos livros de zoologia, só que eu sempre falo, protozoário, ele não pertence ao reino animal, tá? É um outro reino, é o reino protista, tá? Antigamente, protozoa era um filo, só que esse filo é inválido e não formava um grupo monofilético, ou seja, não incluía o ancestral comum mais recente de todo o grupo e todos os descendentes desse ancestral, tá? Pelo fato, então, de não ser monofilético, o filo protista, então, foi elevado a reino. Então, hoje, nós temos o reino protista e ele subdividido em 18 filos distintos, ou seja, sendo constituído mais ou menos por 80 mil espécies de eucariontes unicelulares, certo? Bom, todos os demais organismos eucariontes multicelulares que precisam ingerir moléculas orgânicas pré-formadas, ou seja, precisam se alimentar, estão classificados dentro do reino Animalia, também chamado de metazoa. Eles são subdivididos em grupos e esses grupos não têm caráter taxonômico, apenas uma denominação que foi utilizada, né, para agrupar diferentes animais que apresentam algumas características em comum. Tá? Nós temos então aqui os mesozoa, que são seres vivos, que são animais extremamente simples morfologicamente. Eles não apresentam tecidos verdadeiros e o seu corpo é constituído por, no máximo, 2 camadas de célula. Tá? Depois nós temos os parazoa, que são representados pelos poríferos, as famosas esponjas, que também não têm tecido verdadeiro, mas a sua constituição corpórea é um pouquinho mais complexa quando comparado aos mesozoa, então por isso eles foram colocados num grupo à parte, né, num filo porífera. E temos todos os demais animais são chamados de eumetazoa, ou seja, animais que apresentam tecidos verdadeiros. Tá? Nós temos aqui Filocnidária, Filoctenófora, o filo Artrópoda, em que a gente
né, tem incluído as aranhas, os insetos e os crustáceos. Nós temos os vermes, os moluscos, as minhocas, né? Aqui um outro molusco, né? Uma lesma marinha, os equinodermata, aqui representado por uma estrela do mar, né? Os protocordados, os peixes, os répteis, aves e mamíferos, vocês vão ver lá em Zoologia dos Vertebrados, né? Com a professora Vanessa, certo? Aqui então, mostrando para vocês resumidamente, porque depois eu vou voltar a falar, mas o que se sabe atualmente é que todos os animais tiveram um mesmo ancestral comum. Provavelmente um ser vivo, unicelular, eucarionte, né, um protozoário flagelado que vivia de maneira colonial e em determinado momento essa colônia de protozoários flagelados começou a realizar trabalhos diferentes, ou seja, cada protozoário passou a exercer uma determinada função dentro da colônia, resultando então num ser multicelular, ou seja, um ser com células distintas e cada célula exercendo uma função dentro desse organismo. Tá? Então, provavelmente, o ancestral comum de todos os animais tenha sido um protozoário flagelado colonial e provavelmente, né, a teoria mais aceita é que os animais teriam evoluído a partir de um coano flagelado.